Se tem uma coisa que eu descobri no universo do Faroeste, é que você tem não só os heróis, né? Aqueles como Tex Willer, Zagor e outros, né? Que são honrados em suas atitudes, são firmes, mas tem aqueles que não valem assim nada, mas ainda assim são protagonistas de suas histórias. E é sobre ele que falaremos hoje, sobre O Retorno do Chacal, volume 1. Cara, eu fiquei surpreso com essa história, me surpreendi. E eu vou dar mais detalhes para vocês depois do like de vocês, isso mesmo, deixe esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bota aí nos comentários, vocês conheciam o Retorno do Chacal? O que vocês acham dessa história? Bota aí nos comentários. Claro, compartilhe o vídeo com seus amigos. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui vos fala. E hoje é dia de O Retorno do Chacal, volume 1. Bom, aqui nós temos duas histórias, Dólares Sangrentos e O Nome a Zelar. Todas essas histórias, o Tony Carson, que é o personagem principal, ele está atrás de alguém para poder pegar recompensas. Ele é um caçador de recompensas. E se você já leu alguma história de Tex, você sabe que ele não gosta muito de caçadores de recompensas. Porque em sua grande parte, sua grande maioria, eles não têm um pingo de escrúpulo. Nenhum. Nenhum mesmo. Se ele tiver que quebrar a lei, torcer a lei, destruir a lei, ele vai fazer para poder receber a recompensa dele. Eles não se importam muito. Não tem ética nesse sentido. E o Tony Carson é daí para pior. O que me chocou. Sinceramente, eu fiquei chocado com as atitudes desse cara. Primeira história, ele tem de encontrar um grupo de assaltantes, né? Eles tiram a vida de uma pessoa e a partir daí ele vai caçando os caras até encontrá-los e vai, nesse processo, uma série de situações vão acontecendo, algumas tragédias vão acontecendo e ele até consegue resolver, mas a situação se complica no final. Por quê? Tudo que envolve dinheiro dá problema. Sempre tem algum problema e nesse caso não é diferente. A situação ficou complicada pro lado dele porque a recompensa que ele achava que ele ia receber não foi bem do jeito que ele estava esperando. A situação complicou um pouco e aí, meu amigo, o bicho parte para cima. Não. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto é quem vos fala. E hoje é dia de O Retorno do Chacal, volume 1. Essa história aqui, ela vai contar as atitudes nada éticas de Tony Carson, que é um caçador de recompensas. E, bom, como ele é um caçador de recompensas, ele vai de cidade em cidade procurando aqueles que estão com o rabo preso, vamos botar assim, né? Que são foragidos da justiça. E ele não tem... Gente, essa história, eu já aviso a vocês, ele não é um herói. Ele não é um anti-herói. Ele tá muito mais para um vilão. Tô falando sério. O cara não tem pudores, o cara não tem ética, o cara não tá nem aí. Ele quer o dinheiro dele. E ele não se importa com o que vai acontecer nesse meio tempo. Não se importa mesmo. Ele simplesmente não tá nem aí mesmo para essas coisas. O que ele quer é o dinheiro na mão dele. Se ele tiver que cometer alguma atrocidade, ele vai fazer. O cara é bem ruim. Sinceramente, eu achei ele bem ruim, bem cruel. Porque essa história não é a história de um herói. Herói é Tex Willer.
Ele é um herói. Kit Carson, Jack Tigre, Kit Wheeler, Zagor. Esses caras são heróis. Tony Carson não é. Esse cara, ele não tá se importando com nada. E essa história aqui, ela foi escrita por Antônio Ribeiro e Jordi na arte. Teve Jordi na arte. Cara, eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui, que já vou explicar, né? Não vou mostrar muito das histórias para não tirar a graça, né? Mas você pode ver que a arte, ela dá um tom de sujeira. Você vê que é todo mundo meio sujo nessa situação, nessa história. Você não tem ninguém muito bonzinho, não. Aqui, ó, você pode ver que a arte demonstra que ela é muito carregada. Ela é meio suja, sei lá. Dá um ar mais pesado para a situação. Você não vê leveza nela. Porque não existe leveza nesse universo de Chacal. Simplesmente não existe. As pessoas são cruéis, as pessoas são vis, as pessoas são egoístas, elas estão um pouco se importando com os outros. Realmente a história aqui é exatamente assim. É o lado sujo do ser humano. Não é o lado bom. O lado bom você tá passando muito longe aqui. Sério. Tá passando muito longe. O cara mais bonzinho daqui, pelo menos que eu vi, uma das histórias foi o xerife. O restante, meu amigo, olha, não tem um que salve muito não. Sério mesmo. Não tô nem falando dos bandidos, né, da história, dos foras da lei. Tô falando de gente comum. Gente comum. É difícil achar alguém bom nessa história. Muito difícil. E o personagem, ele não tá nem ligando pra nada não. Ele quer o dinheiro dele. O cara, ele só se importa com a recompensa que ele tem de receber. E ele realmente não para. Ele vai de cidade em cidade fazendo isso. A primeira cidade que a gente tem aqui, ele resolve o caso até relativamente rápido. Mas a partir dali o negócio vai ficando doido, vai degringolando para uma situação que você fica chocado no final. E mais ainda quando chega no final mesmo nessa história, você fica mais chocado ainda. Que eu fiquei, a cabeça deu um nó. A segunda história, ele meio que não tá assim, agindo tanto como um vilão, mas as atitudes dele depois que ele sofre certa situação, certa injustiça, meu amigo, o cara é ruim, hein? Cara, o bicho é brabo, é casca grossa, não tem papas na língua e é ruim de verdade. O cara, olha, mostra que veio. E, sinceramente, é bem peculiar, porque essa história, ela já foi, algumas delas foram lançadas aqui no Brasil muitos anos atrás. E eu realmente fico chocado com o fato de que elas foram lançadas e eu nunca tinha escutado falar sobre ele, até há bem pouco tempo. Porque realmente é uma história interessante, né? Mas você vai ver realmente um lado bem ruim da humanidade. Mas se você está acostumado com séries hoje em dia, filmes, você talvez não se choque tanto assim. Talvez. Mas eu fiquei meio assim, tipo, caraca, mano. Sério mesmo? Eu fiquei meio assim de... Caramba, tenso. Eu fiquei tenso nas situações que eu não esperava por aquilo. Eu simplesmente não esperava. Me surpreendi com o personagem. Eu já tenho o volume 2 dessa história, os outros volumes eu ainda não tenho. O 5 acho que ainda tá para sair, já saiu na verdade. Então, assim que eu tiver os outros volumes aqui, eu trago o review para vocês de O Retorno do Chacal. E um detalhe legal é que os números vêm com esse formato aqui, ó, um disparo mesmo, numa parede. Cada quantidade de furos é o número da edição. Então, não sei até qual é a edição que vai, né? Se é 7, ou 8, ou 9, mas então preparem-se para muita coisa, para uma lombada toda furada.
que é o que a gente espera nessa história desse personagem. Então, fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd para mais histórias do Chacal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui mais reviews do Chacal, assim que eu conseguir os outros números, é claro. E é claro, se você não conhecer essa história desse faroeste bem diferente, nada heróico, então parabéns, vocês acabaram de conhecer o Chacal. E se você quiser conhecer mais histórias dele, quiser adquirir o quadrinho dele, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem entrar em contato com o Leandro da rede SGN, que ele vai conseguir para vocês esses títulos. E, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!